Respondendo a pergunta do Henrique, ele só não disse exatamente o que eu disse lá. Porque se disser tudo que eu disse, principalmente vindo de alguém que diz ser pastor, ele vai entender que eu estava falando sobre uma doutrina bíblica, mas é difícil eu até responder essa pergunta para o Henrique, porque o Henrique não crê na autoridade suprema das Escrituras. O Henrique acredita que as Escrituras, que a Bíblia, ela está desatualizada e ela precisa ser atualizada conforme a conveniência deles. Então é difícil eu responder, porque eu vou dizer que o que eu estava falando naquele story e não recuo, era uma exegese de um texto bíblico de 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 16, que Paulo escreve e diz: quem não trabalha é bom que não coma, para não ser peso aos outros. Quem deliberadamente escolhe não trabalhar, não tem o direito de sobrecarregar alguém que está trabalhando para mantê-lo no ostracismo. E esse texto, porque eles não gostam muito de Paulo, então eles querem cancelar Paulo da Bíblia. Então vamos lá para Gênesis. Esse texto de Paulo é um texto que concorda com Gênesis, que diz que do suor do seu rosto comerás. Mas não vai dar para eu explicar isso para o Henrique, porque o Henrique não crê na Bíblia. Por isso que eu disse, na autoridade suprema da Bíblia, aliás. Ele crê que a Bíblia está desatualizada, então precisa atualizar conforme as... Hoje o negócio não é culto, não é palestra motivacional e muito menos conversa fiada. Hoje é confronto aberto. De um lado, Ben Mendes, sem pedir licença, chamando heresia de heresia, batendo de frente com relativismo bíblico, com discurso político travestido de fé e com a tentativa de passar pano para texto sagrado quando ele começa a incomodar. Do outro, Henrique Vieira, pastor, deputado, figura conhecida da esquerda cristã, dizendo que chamar alguém de herege é intolerância, que esse tipo de discurso já matou gente e tentando jogar o debate para o campo social, político e emocional. E tudo isso acontecendo no podcast Três Irmãos, comandado por Rodrigo Chorró e Roberto Borracha, com direção do Pedro Henrique, num clima que vai de debate teológico pesado até acusação de ódio, risada irônica, dedo na cara, e aquela velha pergunta: quem tá realmente defendendo o povo e quem tá só lacrando para ganhar aplauso? Aqui tem polêmica sobre Bíblia, Paulo, feminicídio, masculinidade, escala 6x1, Lula, educação, IBGE, metodologia de pesquisa, Bolsa Família, populismo, eleição, heresia e até quem pode ou não pode rir no meio de um debate. É fé contra política, dogma contra relativização, e duas visões completamente opostas de mundo batendo de frente sem anestesia. Então já deixa o like, segura a emoção, porque agora não tem filtro, não tem zona de conforto e não tem santo intocável. Sem mais delongas, bora pro vídeo. O deputado também diz que eu tenho vídeos que destilam ódio contra pessoas que pensam como ele. Eu gostaria que ele citasse quais vídeos são esses, porque fazer acusações levianas deste modo é extremamente irresponsável. Ele não vai conseguir citar nenhum. Eu o chamei de herege, Henrique, porque de fato heresia, quando você tem uma afronta direta a um princípio fundamental de uma fé, isso é heresia. E lá no Seminário Batista, certamente você aprendeu isso. Se te ofende, se te deixa chateado, te chamar de herege, é só você deixar de relativizar a verdade dos textos bíblicos, é só você deixar de tentar culpar o apóstolo Paulo, que é o maior apóstolo que escreveu as principais cartas doutrinárias, e dizer que o apóstolo Paulo, indiretamente, é responsável pelo feminicídio, pela morte das mulheres. Por quê? Porque se ele disciplina acerca de ser o cabeça, e ser o cabeça é responsável por feminicídio, você está responsabilizando o santo apóstolo, e isso é heresia, te torna, sim, herege. Eu tenho a possibilidade de um debate de chamar você que está pregando heresia de herege. Agora, se você vem para esse debate aqui com toda a disposição de dizer que eu destilo ódio, de dizer que eu sou responsável com o meu discurso por pessoas morrerem e irem para a fogueira, você tem que ter a envergadura
de aceitar eu também dizer que o seu discurso é heresia. Agora, se eu dizer que o seu discurso é heresia e te chamar de herege, já te deixo desequilibrado dessa forma, todo cheio de chateamento, como é que a gente vai conseguir avançar nas pautas muito mais importantes que eu preciso aqui? Pastor, sua segunda pergunta, 2 minutos. Se quiser comentar alguma coisa do que o Ben falou também, fique à vontade. Não, você pode me chamar de herege, você é livre para isso. Eu só disse que considero uma postura intolerante. Não estou desequilibrado, não. Mantenho a minha serenidade. Você sabe que Jesus foi levado à cruz e não por prêmio de bom religioso. Certo? Não deram uma coroa para ele, o prêmio de cidadão do ano do Império Romano. Ele foi expulso, ele foi visto como um herege da época, por isso não foi para o trono, foi para a cruz. Mas eu realmente acho que a sua postura remonta a uma lógica que é assim: se você não concorda com o que eu estou dizendo, você é herege. Historicamente, isso matou gente. Não estou dizendo que é a sua intenção, mas que o modelo do seu pensamento é muito intolerante, é indisposto à diferença. Trata quem pensa diferente de você como um herege. É aí que o debate termina, na minha compreensão. Agora, sobre a próxima pergunta, queria caminhar um pouco para a pauta social. O campo político do qual eu entendo que o senhor faz parte, pode não ser, tem se colocado contra o fim da escala 6x1 de trabalho. Até você pode dizer que não e que você é a favor do fim da escala. Eu queria saber primeiro a sua opinião sobre a escala 6x1 de forma mais objetiva, porque a gente quer aprovar isso já nos próximos 3 meses. Se você estivesse lá como deputado, você votaria a favor ou contra o fim da escala 6x1 e quais as razões? Os seus aliados políticos lá têm se colocado contra. E eu queria entender melhor qual é a sua posição sobre este tema. 5 minutos, Ben. Para corrigir, eu não sou do MBL. MBL é um movimento, Missão é um partido. Eu sou da Missão. Há pessoas na Missão que pertencem ao MBL. Sim, isso é fato. Os fundadores da Missão são do Movimento Brasil Livre. Eu não sou do Movimento Brasil Livre. Sou do partido Missão, da Missão. Só uma correção que é importante, até para não ser desrespeitoso com os membros do MBL que estão aí há muito mais tempo que eu. Henrique Vieira, deputado, respondendo a sua pergunta sobre o fim da escala 6x1. Sim. É uma proposta extremamente populista. E isso não significa que eu ou o meu grupo político não desejemos que as pessoas descansem. Eu tenho os dias de descanso. O que acontece é que quem fez essa proposta, o seu grupo político, preferiu fazer uma proposta, trazer para o debate público algo que fosse populista do que algo que fosse realista. Se você conversar, você é deputado, certamente você precisa conversar com as pessoas. Sim. As pessoas não vão ao teatro, as pessoas não vão ao museu, as pessoas não vão às experiências culturais, não é porque elas não têm um dia na escala, é porque elas não têm dinheiro para ir. Então, muito melhor do que militar por uma pauta populista de fim da escala 6x1, seria melhor atender à real demanda do trabalhador brasileiro, que é renda, que inclusive este governo atual está destruindo o poder de compra do brasileiro. Até porque a maioria dos trabalhadores no Brasil trabalham 44 horas semanais. Aí vocês fazem com todo respeito, mas vocês fazem uma jogadinha 6x1, como se a pessoa trabalhasse 6 dias e folgasse um só. Na verdade, isso pode não acontecer e é o que a maioria dos trabalhadores não trabalham assim. Eles trabalham 44 horas semanais, mas de segunda a sexta, por exemplo, de 7 da manhã até 17h48, por aí, com uma hora de almoço, e perfazem ao final de um mês, de uma semana, aliás, 44 horas semanais. Eles têm os mesmos 2 dias. Geralmente, muitos trabalhadores não trabalham sábado e domingo, trabalham de segunda a sexta. Mas ainda assim, se trabalhasse de segunda a sábado, a maioria dos brasileiros,
eu atenderia o anseio do trabalhador brasileiro, que é por renda. O trabalhador, sabe o que vocês vão conseguir com isso, com essa proposta populista, se ela de fato não for vetada como o seu presidente está gostando de fazer, que é destruindo os direitos dos próprios trabalhadores? Se ela não for vetada, se ela de fato for sancionada, o trabalhador que tiver o dia livre, como ele não tem renda, ele vai botar um bico nesse dia livre. Como deputado, o senhor deveria saber disso. Deveria saber que o salário dos trabalhadores brasileiros são tão baixos que qualquer tempo livre que eles eventualmente tenham, eles vão fazer bico para complementarem a renda. Então, por que não um deputado que se diz um deputado de esquerda, que diz que vem de movimentos de base, perto dos trabalhadores, por que não trabalhar efetivamente por aumentar a renda do trabalhador brasileiro? Melhor salário, melhor qualificação, melhor poder de compra, combate eficaz contra a inflação que está comendo o dinheiro do trabalhador. Mas isso, Henrique Vieira, isso não é uma pauta que viraliza. Isso não dá like. Isso não dá, como a deputada, salvo engano, do partido do senhor, se eu não estiver equivocado, mas ela fala, não, isso não dá close, né? Então não viraliza. Então é muito melhor falar, somos pelo fim da escala 6x1, sabendo que esse trabalhador, mesmo que conquiste, falta ainda 30 segundos, mesmo que conquiste esse dia livre, ele não vai ao cinema, ele não vai ao museu, ele não vai a uma programação cultural, ele vai fazer bico. O trabalhador brasileiro está trabalhando de segunda a sexta, de 7 da manhã às 17h48, e depois, deputado, eu não sei se o senhor sabe, ele está pegando um carro e está rodando de Uber até o meio da madrugada. Esse trabalhador, se ele tiver duas opções na frente dele, renda ou dia livre, ele vai preferir renda. O Congresso Nacional não está ouvindo verdadeiramente os anseios do trabalhador brasileiro. Está querendo fazer lacração, infelizmente. Henrique, 3 minutos. Povo de Minas. Então, bem, disse que o fim da escala 6x1 é uma pauta populista. Imagino que se ele fosse deputado, votaria contra o fim da escala 6x1. Disse que é preciso ouvir a demanda real do povo brasileiro. Todas as pesquisas apontam que a maioria esmagadora do povo brasileiro e da classe trabalhadora quer o fim da escala 6x1. Então, uma desconexão total entre a compreensão do bem com aquilo que o povo está dizendo sobre ser a sua demanda. O fim da escala 6x1 tem a ver com o descanso, e todo descanso é sagrado, é saúde. Tem a ver com mais convívio, com a família, a educação dos filhos. Quem zela pela família, zela por comunhão, por convívio, por tempo para passar com as crianças. Tem a ver até com tempo para ir à igreja, participar de um culto de quarta, uma vigília na quinta, um ensaio do coral nas terças, como era na minha adolescência. Então, a sua fala é impopular e completamente contra aquilo que o povo, via pesquisa, está dizendo ser uma demanda real. Além disso, eu concordo que nós precisamos da ampliação de renda. Os seus aliados lá votam sempre contra direitos e garantias para os trabalhadores, vale dizer isso. E, atualmente, nós temos a valorização real do salário mínimo. O governo anterior fazia o seguinte, tem aqui a taxa da inflação e o salário mínimo equiparava. No atual governo, o governo Lula, tem a valorização real do salário mínimo. 8 milhões de brasileiros saíram da pobreza, mais 2 milhões saíram da extrema pobreza. Dados da ONU, o Brasil saiu novamente do mapa da fome. Um país tão marcado pela desigualdade social, pela voracidade das elites, a exploração sobre o nosso povo que acorda cedo, dorme tarde, pega o busão, o trem, não se resolve em 4 anos, em 20 anos, não. É uma caminhada muito longa para produzir justiça social efetiva. Mas sim, indicadores de renda neste governo estão melhorando. E não é
uma consulta que o PSOL fez. São institutos de pesquisa, são dados nacionais e internacionais. Então, eu lamento que você chame o fim da escala 6x1 de uma pauta populista e você conseguiu produzir a frase que ela está desconectada da demanda real, daquilo que os trabalhadores estão colocando como a sua demanda, como a sua necessidade. E, obviamente, nós precisamos distribuir mais renda e gerar mais emprego. Eu termino nesses 10 segundos com essa informação. Nós chegamos à menor taxa de desemprego da série histórica. Tem muita coisa para melhorar. A qualidade dos empregos, a estabilidade do emprego, a remuneração dos empregos. Mas vamos lá. Redução do desemprego, valorização real do salário mínimo, com pessoas saindo da extrema pobreza, com o fim da escala 6x1. Ainda bem que Lula é o presidente. Bem, antes da sua pergunta, a gente está com quase 4 mil pessoas ao vivo, meio-dia. Olha só, então, rapaz. deixem o like aí, vamos bater 5 mil logo. Eu acho que vale mais, hein? Eu já ia pedir logo 50 mil pessoas ao vivo aí. Vamos lá, galera. Dá like, compartilha. Isso é bom? Vamos chegar. Ótimo. Tá bom, para um dia de manhã aí. Sábado. Tá bem legal. Bem, sua pergunta. Menor taxa de desemprego. Quem não conhece a esquerda, quem não conhece o PT ou o PT Júnior, que é o PSOL, o partido do deputado Henrique Vieira, que o compra. Eles alteram a metodologia. Diretores do IBGE estão protestando, por quê? Porque foram pressionados a alterar metodologia para conseguir bons indicadores para esse governo. Por exemplo, isso que o Henrique Vieira acabou de citar. Menor taxa de desemprego. Por quê? Porque a metodologia está considerando o beneficiário da Bolsa Família como uma pessoa que não está desempregada. Ela está ali no mercado. Então, é claro, isso é óbvio, se altera a metodologia de pesquisa, como, por exemplo, ele traz, a maioria do brasileiro é a favor do fim da escala 6x1. É óbvio. Por quê? Porque na hora de se fazer esta pesquisa, não se traz a este entrevistado as opções que eu trouxe aqui. Não traz ao entrevistado a confrontação das opções. Você preferiria um dia a mais livre ou mais renda? Henrique Vieira, propõe essa pesquisa e depois a gente conversa novamente sobre isso. Eu tenho que fazer uma pergunta, né? Isso. Então, já que o governo Lula, como ele disse, ainda bem Lula, temos justiça social. Henrique Vieira, como que você avalia, o senhor, me desculpe, a quebra da formalidade, como o senhor avalia a educação no atual governo? Sim, obrigado. Bem. Isso foi engraçado, bem. Quando a pesquisa apresenta um resultado contrário à sua posição política, então a metodologia está errada. Eu estou entendendo que essa é a sua forma de lidar com a realidade. Segundo, você teve uma crise de riso quando eu falei algo. É também uma forma de desrespeito. Eu vou tentar hoje... Me desculpe. Beleza, eu vou tentar hoje te ajudar não precisa a travar um bom debate. Não precisa sua ajuda. Sem esse subterfúgio. Eu não sei se a câmera... Só um minuto. É porque eu não preciso da ajuda do pastor. Eu não... Certo? Volta meu tempo. Não preciso. Pode voltar o tempo. Até agora só um chamou o outro de herege. Até agora só um interrompeu o outro. Vamos até agora só um riu do outro. Eu compensei o tempo, eu vou soltar de novo. Você pode concluir. Obrigado. Mas é importante dizer isso, porque a diferença entre nós não é só de conteúdo, é de ética. Porque quando tem um que ri do outro quando discorda, quando tem um que chama o outro de herege na primeira diferença teológica, quando tem um que sistematicamente interrompe o outro, é só o mesmo um. Isso é a forma sua, de vocês, do seu campo de fazer política. Vocês precisam de cura para esse ódio. Vocês precisam reconhecer a minha dignidade como cidadão, como ser humano, como alguém que discorda. E no caso, a plataforma política que eu defendi em 2022 foi maioria, ganhou a plataforma de vocês. Então, é preciso respeitar a diferença. Eu ouvi coisas que você falou que eu discordo profundamente. Não te interrompi, não ri de você, nem produzi a ideia de que você é um inimigo que tem que ser tratado como herege, por isso eliminado. Então não é só o conteúdo, bem. A forma de fazer um debate diz sobre o nosso caráter, a nossa convicção democrática e a nossa capacidade de lidar com o diferente e com a diferença.
me interrompeu, me chamou de herege e riu, inclusive forçadamente, diante de alguma coisa que eu falei que você discordou. Então, neste sentido, desculpa se te ajudar pareceu arrogante, talvez tenha parecido, então não é bem isso, mas eu quero provar para o Brasil que é possível debater com firmeza de ideias. Eu quero derrotar as suas ideias. Suas ideias são contra o povo brasileiro, na minha opinião. Se você, sei lá, ganha o governo de Minas, acho que você vai piorar a situação da educação, do povo, da saúde. Eu quero vencer a sua ideia, reconhecendo a sua dignidade e o seu direito de discordar de mim. Sobre educação, que desafio. Nesse sentido, sabia que eu sou um pouco brisolista? Educação pública, integral, de qualidade, com valorização dos profissionais da educação, com respeito à singularidade de cada estudante, tratando o estudante como alguém que produz conhecimento e carrega saberes também. A educação, acho que era Darcy Ribeiro que dizia, não transforma a sociedade sozinha. Paulo Freire, que é a minha referência principal, mas sem ela também a sociedade não se transforma. A educação, por conta de uma visão liberal, privatista do seu grupo político, na minha compreensão, a educação pública vai ficando sucateada, precarizada, com desvalorização dos profissionais e abrindo espaço cada vez mais para a iniciativa privada. Dentro dessa perspectiva, a educação fica menos como um direito a ser garantido para todos e mais como uma mercadoria acessada por quem tem dinheiro. O governo Lula, e sinceramente eu não idolatro o presidente nem o governo não, eu sou de uma base do governo que faz críticas construtivas e que acha o Lula fundamental para a extrema-direita não voltar a destruir esse país. Esse governo tem limites e contradições, mas eu acho que ele vem revertendo esse caminho, expandindo recursos na educação pública, voltando a valorizar institutos federais que pega a galera do ensino médio e da formação profissionalizante e voltando a investir nas universidades públicas e nos mecanismos de financiamento de alunos de baixa renda também em universidades privadas. Tem um elemento do nosso quadro orçamentário que dificulta muito isso. E até, eu posso fazer perguntas no meio da minha fala? Bem, você... Sim, mas se você fizer, eu não vou parar seu tempo, ele pode responder. Tá, tranquilo. É o arcabouço fiscal. Tinha o teto de gastos no governo Temer, que não permitia ampliação do investimento público. Agora, no governo Lula, isso melhorou um pouco, mas eu acho muito ruim. Eu votei contra o arcabouço, que é uma proposta que veio até do governo, pressão do mercado, que o investimento público só pode aumentar de 0,6% a 2,5% por ano, de acordo com a variação da receita do ano anterior. Resumindo, do jeito que a nossa economia funciona, a capacidade de investimento público está retraída, o que tem como efeito negativo a precarização de serviços públicos, dentre eles a educação. Então, para resumir, o governo avançou com limites e contradições, tentando colocar a educação novamente como direito social a ser garantido para todos, mas está investindo pouco porque tem uma amarra fiscal que impossibilita a expansão do investimento público na educação pública. Isso para mim é um problemaço a ser resolvido. 3 minutos, bem. O deputado Henrique Vieira falou sobre masculinidade tóxica. É muito complicado hoje em dia você conversar. Eu estou conversando com um homem de 38 anos, barbado, que ficou todo ofendido e sensível porque eu achei engraçado uma mudança de paradigmas aqui das perguntas. Achei engraçado e ri. É isso. Eles querem a destruição da masculinidade para produzir homens frágeis que se ofendem profundamente com uma risada que não é dele. Eu não vim aqui para rir do Henrique Vieira. Se fosse para rir do Henrique Vieira, eu não viria para cá. Eu vim aqui para debater e mostrar, inclusive, a incoerência e a mentira do grupo político do Henrique Vieira. Ele está aqui como político. Ele não está aqui como um cidadão brasileiro comprometido a falar a verdade. Por isso é que, como vice-líder do governo Lula,
Ele está tentando colocar o Lula como parceiro da educação, sendo o próprio presidente Lula que, com uma medida provisória, tentou fazer um desmonte da educação para inflar o pé de meia. Pesquisem o que o Lula fez. Pesquisem em qualquer fonte segura, para o Henrique não falar que é fake news. O Lula, ele editou uma medida provisória, querendo colocar os gastos do pé de meia no orçamento da educação. Por quê? Porque para o governo que o Henrique Vieira apoia, esse governo de esquerda mentiroso, que faz um teatro na frente das pessoas, do seu eleitor, para eles é muito mais vantajoso você ter uma política de irresponsabilidade fiscal, uma política que retira recursos da educação de base, da alfabetização, por exemplo, 42%. Acredita em mim, não. Porque ele está querendo aqui que você pense que eu sou um político de extrema direita, que é assim que eles gostam de falar. E eu não chamei ele de extrema esquerda. Se chamar, ele vai ficar muito ofendido. 42% que foi reduzido da educação para uma criança, merenda, contratação de professor, melhoria da educação de base para inflar o pé de meia em ano eleitoral. Tentaram, inclusive, usar um projeto de lei, porque não conseguiram, a medida provisória caiu, e aí tentaram usar um projeto de lei que era sobre o metanol de um deputado do PT e colocaram lá um puxadinho para autorizar que o governo extrapolasse os gastos para inflar o pé de meia. Por quê? Porque ter recurso limitado para o pé de meia, que é para o jovem que vota, o que vota, que eles querem, seria muito ruim em tempo eleitoral. Então, 42% da educação de base, o Lula comprometeu, retirou, cortou para inflar o pé de meia, que é um programa eleitoreiro em tempo eleitoral. Esse é o partido que o Henrique Vieira veio aqui defender. Pastor, sua pergunta, 2 minutos. Eu achei meio confuso, tive dificuldade de entender, mas vou me esforçar. O Pé de Meia é um programa que não existe agora, já vem desde o início do governo Lula, e obrigado por citá-lo. É uma grande vitória deste governo para que jovens de baixa renda possam ter um auxílio a fim de que terminem o ensino médio. Eu acho um baita programa. Eu não sei se você é de extrema direita, eu tenho falado campo político e tenho pensado sempre nos nomes que oficialmente estão no seu partido, por exemplo, o Kim. Veja, quem defende, por exemplo, que não tem um piso constitucional para a educação é o seu grupo político. Não sei se você está sabendo. Se quando você entrou nesse partido, você estava ciente, acredito que sim, não quero ser retórico, que esse é um partido que defende uma visão excessivamente fiscalista e que entende que o piso constitucional para saúde e educação é um problema. Um problema. Eu não vejo como um problema. Eu acho que nós gastamos muito dinheiro, por exemplo, com os juros da dívida pública. Hoje, e o governo Lula tem dificuldade de enfrentar isso, a marra é muito grande, é um governo de frente ampla, de coalizão, tem centro-direita na composição do governo, tem várias contradições. A minha análise é sobre a vida real. O seu grupo político, eu poderia dizer assim, defende redução de investimento público para garantia de direitos sociais, para abrir espaço cada vez maior para iniciativa privada, porque a visão do seu grupo político é muito mais de meritocracia e desempenho individual do que de um Estado de proteção social e garantia de direitos. O seu grupo político associa muito mais a educação à mercadoria a ser paga do que direito a ser garantido. Então, assim, que bom que tem o governo Lula com contradições e limites, não acerta em tudo, mas está buscando um caminho de valorização da educação, de colocar jovens de baixa renda com a possibilidade de terminar o ensino médio e entrar na universidade pública. E agora são 2 ou 3? Era uma pergunta, ultrapassou aí. Tá. Então,
Não, pode perguntar. Eu não tô. Eu posso perguntar em 30 segundos e você amplia esse tempo de forma equiparada para ele? Para a gente poder ser justo? Tá tranquilo, pode. Eu tratei como réplica, né? Não, pergunta. Quando vier na terceira vez eu vou ganhar mais experiência. Desculpa, eu peço de verdade que o tempo acrescido para minha pergunta seja dado de forma igual para ele. Você já afirmou... Vê se for verdade mesmo, porque hoje tem inteligência artificial. Você já afirmou que pessoas em situação de rua precisam passar fome para aprender. Eu não sei se era você mesmo, se foi o que você quis dizer. Você considera realmente isso justo? E desculpa aí de novo pelo tempo. Bem, você vai ter... Não precisa. Você tem 6 minutos, Não, tá tranquilo, Mas, por favor, não, é justiça. Não, mas... Não, ô Henrique, aqui eu não tô... Não é palanque eleitoral. Então, se você precisar... Se você... ser justo mesmo. Se você precisar de fazer algumas interrupções, eu não vou ficar chateado com você, não vou te chamar de mal educado. Não, então, aqui pra mim eu tô tranquilo aqui, eu não sou frágil, não. Vamos lá. 5 minutos. Ok. Não abordou a manobra maléfica que o grupo dele fez contra a educação, que vai custar na merenda, professores, tecnologia. O governo dele, o grupo dele, priorizou, estamos em ano eleitoral, logo vamos retirar 42% do orçamento da educação de base para a gente inflar o pé de meia, que vai ser um dinheiro que nós vamos dar para o adolescente que está lá no ensino médio, esse que com 16 anos já vota, e a gente conseguir comprar voto de maneira sórdida. Se fosse um governo, se eles fossem um grupo político comprometido com a educação, iria pensar, primeiramente, na criança que está lá na base, na professora que está lá na base, na escola que precisa de tecnologia, e não ia primeiro com uma medida provisória tentar extrapolar gastos públicos para inflar programa eleitoreiro, e depois não ia tentar uma manobra até com um projeto de lei que era sobre metanol, não tinha nada a ver com isso. Mas respondendo a pergunta do Henrique, ele só não disse exatamente o que eu disse lá. Porque se disser tudo que eu disse, principalmente vindo de alguém que diz ser pastor, ele vai entender que eu estava falando sobre uma doutrina bíblica, mas é difícil eu até responder essa pergunta para o Henrique, porque o Henrique não crê na autoridade suprema das Escrituras. O Henrique acredita que as Escrituras, que a Bíblia, ela está desatualizada e ela precisa ser atualizada conforme a conveniência deles. Então é difícil eu responder, porque eu vou dizer que o que eu estava falando naquele story, e não recuo, era uma exegese de um texto bíblico de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16, que Paulo escreve e diz: quem não trabalha é bom que não coma, para não ser peso aos outros. Quem deliberadamente escolhe não trabalhar, não tem o direito de sobrecarregar alguém que está trabalhando para mantê-lo no ostracismo. E esse texto, porque eles não gostam muito de Paulo, então eles querem cancelar Paulo da Bíblia. Então vamos lá para Gênesis. Esse texto de Paulo é um texto que concorda com Gênesis, que diz que do suor do seu rosto comerás. Mas não vai dar para eu explicar isso para o Henrique, porque o Henrique não crê na Bíblia. Por isso que eu disse, na autoridade suprema da Bíblia, aliás. Ele crê que a Bíblia está desatualizada, então precisa atualizar conforme as... O corte do podcast Três Irmãos expõe com clareza algo que, para quem adota uma postura cética e racional diante do mundo, já é velho conhecido. Quando religião, política e moral se misturam, o debate rapidamente abandona o terreno da razão e passa a operar no campo do dogma, da autoridade simbólica e da retórica emocional. De um lado está Ben Mendes, defendendo uma leitura rígida, literalista e hierárquica do cristianismo, onde a Bíblia é tratada como autoridade suprema, imutável e acima de qualquer crítica histórica, científica ou ética. Do outro, Henrique Vieira, pastor e deputado, que tenta conciliar fé cristã com pautas sociais, direitos trabalhistas e políticas públicas, apostando numa releitura moralizada e seletiva do mesmo texto bíblico.
O conflito entre os dois não é apenas pessoal ou retórico, ele revela uma contradição estrutural da religião quando tenta se adaptar à modernidade sem abrir mão de seus fundamentos irracionais. Ben Mendes constrói sua argumentação a partir de um pressuposto básico. A Bíblia é verdadeira por definição. A partir disso, qualquer discordância interna é classificada como heresia. Esse tipo de raciocínio é circular e logicamente inválido. Ele parte da conclusão para justificar as premissas. É o que a filosofia chama de petitio principii. Não há investigação, não há análise crítica, não há abertura ao contraditório real. Se Paulo escreveu, é verdade. Se está no texto, é moralmente válido. Se alguém questiona, é herege. Esse modelo de pensamento não é apenas teologicamente autoritário, ele é epistemologicamente falido. Ele elimina a possibilidade de erro, ignora o contexto histórico dos textos bíblicos, despreza os avanços da ciência, da sociologia, da psicologia e da ética contemporânea, e se ancora numa moral de 2000 anos atrás, produzida por sociedades patriarcais, escravocratas e profundamente violentas. Quando Ben afirma que chamar alguém de herege é apenas um direito teológico, ele ignora, ou finge ignorar, o peso histórico desse conceito. Heresia nunca foi apenas uma discordância intelectual. Foi, historicamente, uma justificativa para perseguição, exclusão social, tortura e morte. Isso não é opinião, é fato histórico amplamente documentado. Da Inquisição às guerras religiosas, o rótulo de herege sempre funcionou como um mecanismo de desumanização. Mesmo que hoje não leve diretamente à fogueira, ele continua operando como ferramenta simbólica de silenciamento e deslegitimação. Negar isso é negar a própria história do cristianismo institucional. Henrique Vieira, por sua vez, tenta ocupar um lugar aparentemente mais humanizado da fé, defendendo pautas sociais como o fim da escala 6x1, a valorização do descanso da família e da dignidade do trabalhador. No entanto, seu discurso também apresenta limites claros do ponto de vista ateísta e racional. Ele tenta justificar políticas públicas e direitos sociais a partir de valores religiosos, falando em descanso sagrado em comunhão em moral cristã. O problema central aqui é que direitos trabalhistas, saúde mental, lazer e dignidade não precisam, e sinceramente não deveriam, ser fundamentados em religião. Eles são conquistas históricas da luta de classes, da organização dos trabalhadores e do desenvolvimento do pensamento político moderno, especialmente do materialismo histórico. Vincular essas conquistas à fé é, no fundo, fragilizá-las porque submete direitos universais a crenças particulares. Do ponto de vista do materialismo histórico, a discussão sobre a escala 6x1 não é uma questão moral ou religiosa, mas econômica e estrutural. A exploração da força de trabalho no capitalismo se baseia na extração de mais-valia. Jornadas longas, baixos salários e precarização não são desvios morais, são características do sistema. Ben Mendes acerta ao dizer que renda é central, mas erra grotescamente ao tratar isso como escolha individual ou como falha de propostas populistas. O trabalhador não faz bico porque quer, faz porque o sistema o obriga. Ao mesmo tempo, Henrique erra ao acreditar que reformas pontuais dentro da lógica capitalista resolvem um problema estrutural profundo. Ambos falham em ir à raiz do problema, porque ambos operam dentro de ideologias que preservam hierarquias, um pela via do dogma religioso, o outro pela conciliação política. A tentativa de Ben de desacreditar dados sobre desemprego, IBGE e pesquisas sociais alegando manipulação ideológica também segue um padrão clássico do pensamento dogmático. Quando a realidade contraria a crença, ataca-se a realidade. É o mesmo mecanismo usado por negacionistas da ciência, criacionistas e terraplanistas. A ciência trabalha com metodologia revisável, transparente e criticável. Religião trabalha com verdades reveladas, imunes à refutação. Colocar essas duas coisas no mesmo plano é um erro categorial grave. Já Henrique, ao defender programas governamentais e citar dados positivos,
também incorre em uma falha comum: transformar política em torcida. A crítica ateísta militante não se compromete com governos, partidos ou líderes. Ela se compromete com a análise crítica, com evidências e com a compreensão de que o Estado, em sociedades capitalistas, tende a servir aos interesses das elites econômicas, independentemente do discurso. Reconhecer avanços pontuais não significa abdicar da crítica estrutural. No fundo, o debate inteiro revela o esgotamento da religião como ferramenta explicativa e moral para o mundo contemporâneo. Seja na versão fundamentalista de Ben Mendes, seja na versão progressista de Henrique Vieira, a fé continua sendo um obstáculo ao pensamento plenamente racional. Uma se apoia na autoridade do texto, a outra tenta salvar o texto adaptando-o aos valores modernos. Ambas falham porque partem de uma premissa falsa: a de que textos religiosos são necessários para orientar a ética, a política ou a justiça social. A perspectiva ateísta militante propõe outra coisa: ética sem Deus, política sem dogma, justiça sem transcendência. Propõe que os problemas humanos sejam analisados com base na realidade material, nas relações de poder, na economia, na ciência e na história. Propõe que abandonemos explicações mágicas, autoridades sagradas e verdades absolutas. E, sobretudo, propõe que pensemos por nós mesmos. Esse pós-vídeo não serve para escolher um vencedor entre dois religiosos em disputa. Serve para mostrar que, enquanto o debate estiver preso à Bíblia, à fé e à autoridade simbólica, ele continuará girando em círculos. A emancipação intelectual começa quando rompemos com o dogma, questionamos o sagrado e colocamos a razão no centro. É isso que o ateísmo militante defende. Não ódio à fé, mas compromisso radical com a lucidez, a crítica e a liberdade de pensamento.